Graça e paz a todos. Abramos a palavra do Senhor, 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. E eu leio na versão revista e atualizada, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, pastor querido, pedimos que nessa manhã a Tua palavra do Senhor nos console e também fortaleça a nossa fé no amado Senhor Jesus e na Sua promessa. Vem, Senhor Deus, nos edificar com o Teu pastoreio e o Teu cuidado, mostrando para nós e para as nossas mentes acadêmicas que há muito na Tua palavra, que não sejam simplesmente verbos e imperativos e dativos e construtos e coisas desse tipo, mas que tudo isso foi feito e organizado dessa forma para nos ensinar e nos conduzir na vontade do Senhor. Assim pedimos que tenhamos boa compreensão e boa mente diante da Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Esse é o refrão de uma das músicas mais cantadas nos nossos momentos de cânticos de várias igrejas, não somente as presbiterianas. E essa canção famosa, e é famosa exatamente por causa disso, ela evoca para nós a esperança na bendita promessa de que o amanhã que está chegando não é simplesmente amanhã, mas é a vinda do nosso Salvador e Senhor, para que Ele, conforme prometeu, nos resgate definitivamente desse mundo de pecado, dessa natureza humana corrupta e desses tempos. Qual que é o amanhã, então? O amanhã não é simplesmente amanhã, mas é toda a bendita promessa e a esperança na qual nós temos fundamentado a nossa fé. O capítulo 2, que foi exposto recentemente aqui para os irmãos, ele tratou do perigo, da nulidade e da decepção que a atuação dos falsos mestres causam na igreja. Se você ler 2 Pedro, você vai perceber que a intenção principal de Pedro é combater o falso ensino, e por isso ele separou o capítulo 2 inteiro para mostrar
da irrelevância do falso ensino e do prejuízo imenso que causa para a fé das pessoas. Porque o falso ensino é como nuvens sem água, que cobrem os céus e enegrecem o dia, mas não cai uma gota de água sequer para refrescar e fertilizar a terra. E são como uma fonte sem água, em que você, com sede, vai procurar para beber e saciar a sua sede, e apesar de ouvir, você volta para casa como se nada tivesse aprendido, nada tivesse alimentado o seu coração. Muitos púlpitos, muitas lideranças do nosso tempo têm trazido para a igreja esse tipo de alimento, esse tipo de água que não traz nada para nós. E Pedro, então, denuncia no capítulo 2 a nulidade, a decepção e o perigo que é para a igreja nós darmos ouvidos aos falsos mestres e os seus falsos ensinamentos. E para nós que somos pastores em preparação, essa é uma advertência muito séria e muito grave. Você não está aqui simplesmente para encher sua cabeça de conhecimento e depois esbanjar isso diante dos ouvidos das pessoas. Você está aqui para se preparar, para conduzir o povo de Deus no caminho de Deus, conforme a palavra de Deus, e não conforme as invencionices que aparecem todo dia diante dos nossos ouvidos. Por isso, então, no capítulo 3, Pedro avança um pouco mais, mostrando que o foco do ensino falso é exatamente desacreditar a promessa divina quando a segunda vinda de Cristo. É incrível dizer, mas tem muitos púlpitos que, em vez de nos aproximar de Deus, nos afastam ainda mais dele. E você precisa estar atento a isso, para que você não seja um desses, pelo contrário, você seja exatamente aquele aluno, aquele pastor que venha estar do lado do baluarte da verdade. Pedro, então, reafirma sua condenação, a condenação dos falsos mestres, e esclarece sobre como será o fim do mundo e o juízo final que os falsos mestres ousam sempre procurar desacreditar. Esta passagem é tanto um desafio quanto um consolo para nós. Ela desafia a nossa fé à perseverança, ela consola o nosso coração, mostrando que Deus tem tudo sob o seu soberano controle e que está seguindo o seu poderoso programa. E a minha proposição nessa manhã é tratar de 4 ensinos do texto sobre a perseverança na promessa da segunda vinda como um elemento fundamental no fortalecimento da nossa fé. E essa exposição que eu faço hoje faz parte de uma série expositiva que eu apresentei à minha igreja há 2 anos atrás, no período da pandemia, exatamente para fortalecer a fé da igreja em meio a todo aquele medo, aquele temor, aquela instabilidade que tudo que aconteceu e tudo aquilo que foi dito, ensinado e praticado pelos meios de comunicação nos levaram ao medo e a uma fé custosa. Para os irmãos terem uma ideia, somente agora, essa semana, vários irmãos que estavam simplesmente escondidos dentro de casa que apareceram novamente na nossa igreja depois de quase 3 anos sem aparecer por lá. E eu sei que muitos irmãos estão vivendo experiências semelhantes na sua casa. Aquele medo que nos trancou dentro de casa, depois essa descoberta incrível de que é possível assistir o culto virtualmente pela internet, e depois aquela dificuldade imensa de sair lá do sofá, do suquinho, da Coca-Colinha, do vai ao banheiro, do faz outra coisa enquanto assiste o culto. Um irmão certa vez reclamou que uma pessoa postou uma foto no grupo do WhatsApp da igreja que, enquanto ela lavava as vasilhas e fazia o almoço, ela assistia a aula da escola dominical. E muitos de nós, inclusive vocês, seminaristas e pastores, entraram nessa. Então, essa palavra de Pedro nos mostra que a fé não é uma questão de ser virtual. A fé é uma questão de ser virtuosa. E ele nos ensina, então, 4 questões relacionadas a uma fé virtuosa nesses tempos de desacreditar no Evangelho que nós temos vivido diante de nós. Então, em primeiro lugar, Pedro nos mostra que nossa fé será fortalecida na promessa bendita da segunda vinda do Senhor Jesus, enquanto nós mantemos viva a memória do que foi aprendido anteriormente, versículo 1 e versículo 2,
Pedro diz que o objetivo das suas duas cartas é despertar com lembranças uma mente esclarecida. É importante observar que uma mente lúcida e treinada, ela retoma a memória e o fio da meada com facilidade, enquanto que mentes não treinadas não conseguem conectar as coisas, são lentas para aprender e para lembrar o necessário. Nós ensinamos mês após mês a respeito da importância da aliança, do pacto, do mediador e do reino de Deus, e algumas pessoas simplesmente não conseguem conectar uma coisa com a outra, na medida em que ouvem, porque suas mentes não são esclarecidas, eles não treinam as suas mentes com as coisas do Evangelho. Paulo nos exorta a que o nosso coração seja habitado ricamente pela palavra, mas o que a gente percebe nas nossas igrejas, inclusive entre os pastores, é essa pobreza, essa superficialidade do conhecimento, dando muita atenção a coisas pequenas e perdendo de vista o principal. Um texto como esse, cheio de coisas curiosas, a nossa tentação é ficar tentando elucidar essa questão de incêndio, de derreter, de elementos e como que isso se desfaz de forma abrasada, e perder de vista que tudo isso é para ensinar que tudo está sob o controle de Deus e que a palavra dele vai se cumprir como ele disse. Mas nós somos curiosos, nós queremos saber qual é o elemento químico que o Senhor Jesus vai usar para derreter a nuvem. E enchemos a nossa pregação dessas coisas. Enquanto isso, as pessoas vão perdendo a esperança. Pedro nos chama a atenção também para o fato de que ele quer nos levar a recordar a palavra profética e o mandamento de Cristo, conforme está escrito no versículo 2. Pedro, então, retoma o que ele havia ensinado lá no capítulo 1, versículo 16 a 21, quando ele apresentou os 3 elementos fundamentais da fé cristã, a palavra profética, o testemunho apostólico e a revelação nas Escrituras Sagradas. É o capítulo 1, versículo 21, que tem aquele texto que todos nós precisamos decorar a respeito da inspiração, porque Deus falou por meio de homens santos a sua palavra. Mas nós vamos nos perdendo. A palavra profética e o mandamento do Senhor formam a base fundamental da nossa esperança quanto à segunda vinda de Cristo. Nós esperamos a vinda de Cristo porque ela foi prometida. E um detalhe que às vezes passa despercebido para nós, enquanto cristãos, enquanto crentes do Senhor Jesus, é que nós temos segurança no cumprimento da promessa da vinda do Senhor Jesus, porque a promessa da primeira vinda se cumpriu como estava profetizada no Antigo Testamento. Nós temos certeza segura de que o Senhor Jesus Cristo voltará, Ele virá, e Ele cumprirá tudo aquilo que o Novo Testamento diz a respeito da segunda vinda, porque tudo aquilo que o Antigo Testamento disse a respeito da primeira vinda se cumpriu ao pé da letra, como estava escrito, desde como ele nasceu, onde ele nasceu e por que ele nasceu lá, porque ele se tornou, porque o seu ministério público começa aos 30 anos e porque ele teve que entrar em Jerusalém montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Nenhum detalhe passou despercebido. Você lê o Salmo 22 e parece que você está lendo a crucificação de Jesus. Estava tudo lá. Até as palavras que Jesus diz na cruz encontram o seu eco e o seu reforço no Antigo Testamento. De modo que a nossa segurança e a nossa esperança com respeito à segunda vinda do Senhor Jesus, ela tem um firme fundamento, conforme Pedro diz aqui na sua segunda carta. Você não está crendo em vão, e você não está depositando a sua fé numa promessa vazia. A nossa esperança, ela é firme e ela é bendita, porque a sua base é sólida. Deus nunca mente e Ele nunca deixa de cumprir qualquer promessa que Ele faz. Dessa forma, a palavra profética, esse mandamento do Senhor, é que dá sustentação, a base e o fundamento para a nossa fé. Em segundo lugar, versículo 3 até versículo 6, Pedro mostra para nós que a nossa fé pode ser fortalecida nessa bendita esperança quando e enquanto nós estivermos cientes do falso ensino e do seu julgamento.
Pedro deixa bem claro que Deus não deixará passar o falso ensino do seu juízo. Tiago diz que não muitos de nós devem se tornar mestres, porque o nosso juízo será maior. Então, você que está no seminário, se preparando para ser pastor, você deve se preparar já consciente de que o julgamento de Deus sobre você será mais rígido. Por isso, a disciplina pastoral é mais rígida, quando há pecado público daqueles que são pastores. A exigência é maior. A palavra de Deus diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas Deus estabeleceu um padrão que nunca é nivelado por baixo, é sempre nivelado por cima. Qualquer um pode ser obreiro no reino de Deus, desde que cumpra os requisitos que o próprio Deus faz. De modo que, se nós quisermos brincar com a fé ou acharmos que o ministério é algum elemento de lucro para nós estamos entrando numa grande roubada, porque no dia do juízo, Deus não deixará impune o falso ensino, o erro doutrinário, que deliberadamente nós escolhemos ensinar para lucrar em cima disso. Aqueles que se autodeclaram donos da revelação divina e que têm ensinado o erro e o desvio da palavra de Deus, receberão de Deus maior juízo no dia do seu retorno. Pedro deixa isso muito claro no capítulo 2, quando ele dá as ilustrações do castigo de Balaão. Será como o castigo dos anjos caídos, será como o castigo daqueles que ousaram mudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para você: não entre nessa, seja fiel. Porque o que Deus requer dos seus dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É isso que Deus vai procurar em você. Não vai ser grandes realizações. Todas as nossas realizações, todas elas são feitas por causa da graça, do poder e do chamado de Deus. Nenhuma é por causa de nós mesmos. Por isso, o que Deus requer de nós em primeiríssimo lugar não é o número, não é a quantidade, não é o valor, não é o carisma. O que Deus requer de nós é a submissão, a obediência, a fidelidade ao chamado que Ele nos deu e que nós seguimos. Por isso, Pedro diz que nós precisamos reconhecer a doutrina falsa dos falsos mestres. Eles são escarnecedores com seus escárnios, e escarnecer é zombar dos outros. Pedro está falando dos ímpios e dos falsos mestres, que andam segundo as suas paixões. Como ele diz no capítulo anterior, essas pessoas, os falsos mestres e também os ímpios, são movidos por seus desejos incontroláveis de prazer, de poder e de sucesso. Um risco que você corre no ministério é o risco de querer ser famoso e colocar isso como a ambição, o alvo da sua vida. Todos nós queremos ser relevantes. Todos nós queremos abençoar as pessoas, mas alguns se esquecem de que o foco do seu ministério são as pessoas e não as coisas. E aí elas começam a se afastar disso, e elas passam a usar as pessoas para angariar coisas, ou estar nas coisas, ter as coisas, possuir as coisas. Assim, para que possam sustentar essa ambição de prazer, de poder e de sucesso, elas colocam em dúvida a palavra de Deus a fim de ajustar o ensino da palavra de Deus aos seus desejos. E aí eles começam a perguntar: onde está a promessa da sua vinda? E essa é uma pergunta apologética. Pedro está falando daqueles que são ímpios e impiedosos. Constantemente eles nos perguntam isso. Quando você vai fazer evangelismo pessoal, essa é uma pergunta recorrente. Por que, se Deus é bom, por que o mal está aí? Por que Deus não curou aquele lá? Por que Deus deixou o meu filho, meu irmão, meu pai, meu tio, meu primo sofrer desse jeito? Olha aí, cadê a promessa? Onde está a promessa da sua vinda? Eu fui pastor de um senhor que era o maior dizimista da nossa congregação, pequenininha.
E ele era fiel, todo mês, religiosamente, ele entregava o seu dízimo. Nós colocávamos lá os valores na prestação de conta, colocávamos o nome dos dizimistas sem colocar o seu valor de contribuição, e ele todo mês ia lá ver se o nome dele estava lá. Mas um dia ele perdeu o emprego. E o excelente salário que ele ganhava virou um salário mínimo no outro emprego que ele conseguiu. Então ele passou a ter dívidas e a igreja procurou socorrê-lo. Pagou 3 vezes a prestação da casa dele. Pagou 1 vez a energia elétrica da casa dele. Levou cesta básica para a família. Mas mesmo assim eles se afastaram. E eu fui visitá-lo e perguntei: o que está acontecendo? Ele diz: eu não posso honrar um Deus que não me honra. Eu fui fiel a Deus e agora Deus não é fiel a mim, então ele não merece a minha fé. No entanto, quando você lê Hebreus 11, é o oposto que acontece. A palavra de Deus diz que esses homens, aquelas mulheres, eram pessoas dos quais o mundo não era digno. No entanto, muitos de nós queremos a dignidade do mundo, a notoriedade do mundo, o sucesso do mundo, a aprovação do mundo. E aí nós perguntamos: onde está a promessa de Deus? Isso acontece quando a enfermidade vem, quando o problema financeiro vem, quando a dificuldade de não desenvolver na carreira vem. E aí as pessoas, em vez de buscar a dependência de Deus, elas se tornam mestres do falso ensino contra a palavra de Deus. Começam questionando as instituições de Deus para a sua igreja. Depois começam a questionar as pessoas que estão conduzindo essas instituições. E, por fim, é geralmente esse o caminho trilhado, elas começam a questionar a própria palavra de Deus e mudar o conceito de revelação que elas tinham sobre Deus. E assim nós vamos criando vários falsos mestres pelo caminho. Questionar a veracidade da palavra de Deus foi o argumento de Satanás que enganou Eva. Foi o argumento de Satanás que enganou Eva e Adão lá no Jardim do Éden. E é a principal estratégia de Satanás quando ele se aproxima de nós com as suas tentações. É isso que a palavra de Deus diz? Não é isso que a palavra de Deus diz? Foi isso que ele fez com Adão, foi isso que ele fez com Cristo, só que Adão errou e Cristo não. E é por isso que Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. Então Pedro diz que essas pessoas, elas esquecem deliberadamente da palavra da criação e do julgamento de Deus no dilúvio. Elas se esquecem que Deus julgou o mundo no passado e que ele julgará novamente o mundo no futuro. No passado ele julgou com o dilúvio. E no futuro, porque ele prometeu não mais julgar com o dilúvio, ele vai julgar com o fogo. Então nós não sabemos exatamente os detalhes de como que vai ser a destruição ou a purificação da terra, mas nós sabemos que será com fogo. E o fogo, ele é um elemento tanto de destruição quanto também de purificação. O ouro é purificado no fogo. Deus vai purificar a terra para que ele possa criar novos céus e nova terra. E os irmãos são excelentes alunos de exegese e sabem que a palavra novo céu e nova terra é kainê, é um novo a partir do velho, e não um novo totalmente novo. Deus não criará outra terra, ele criará uma nova terra. É o que ele está dizendo para nós, e é a frase final de Pedro aqui no texto que nós acabamos de ler. Então, Pedro observa que quando as pessoas não conseguem mais andar com Deus, elas esquecem deliberadamente o que ele ensinou, para ensinar outra coisa. Isto é, elas escondem dos olhos alheios, com o propósito de não ser levado em conta, de ser abandonado, de ser deixado para lá. E aí você vê as heresias, quando você as estuda, você percebe que nem tudo nas heresias é herético. Sempre tem um fundamento verdadeiro, e em algum lugar uma vírgula é colocado, mas, todavia, entretanto, e aí se muda o caminho. E Pedro diz: não andem por esse lado.
Terceiro, se você quer ver a sua fé fortalecida na bendita esperança, esteja consciente da soberana longanimidade do Senhor quanto ao juízo final, do versículo 7 até o versículo 10. Ele mostra que ele julgará a terra com fogo, está escrito no verso 7. Os dispensacionalistas acreditam que o fim do mundo será desencadeado por alguma ação humana pecaminosa de grandes proporções. Todavia, se o fim será como foi no dilúvio, creio ser sensato não contar com isso. Deus certamente usará os recursos naturais ligados ao fogo, mas não criados por situações da administração do homem. Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo, mas o fogo caiu do céu. Não foi uma bomba que eles criaram por engano dentro de um banheiro de seminário. O fogo que destruiu Sodoma e Gomorra vieram de Deus, não de bombas atômicas, nem do fogo grego, que foi uma descoberta posterior, nem dos confrontos nucleares que vieram depois. Ainda assim, ou assim, será no final, porque pegará o mundo de surpresa, uma vez que estarão dizendo paz e segurança. Quando você lê a Bíblia com atenção, a Bíblia diz que o juízo de Deus virá quando o mundo estiver dizendo paz e segurança, não quando estiver em guerra nuclear. É quando o mundo finalmente criar a sua paz sem Deus, é que o juízo de Deus virá sobre ele. O fogo desses juízos de Deus no passado sempre foi um elemento externo ao que estava acontecendo ali naquele momento. E observe que o verso 7 diz que o alvo de Deus é exatamente destruir os ímpios. Os ímpios não são pessoas que não conhecem a Deus ou que não creem em Deus. O ímpio é aquele que sabe o que Deus quer, mas escolheu não obedecer. É o impiedoso. É aquele que não se conduz por piedade. É aquele que abandona a piedade, abandona a oração, abandona a leitura da palavra, abandona o serviço divino por outro caminho que escolheu, mesmo sabendo que esse caminho divino é que faz bem para a sua saúde espiritual. Então Pedro traz aquele texto que todo mundo sabe de cor. Olha, às vezes nós questionamos a ação de Deus na história, achando que é demorada, mas Deus é eterno, nós é que somos cronológicos. Para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Quem já leu aquele livro, O Mundo do Antigo Testamento, do James Packer, ele começa exatamente com esse texto. Ele diz, olha, se para Deus um dia é como 1000 anos, então agora que nós estamos terminando a primeira semana da existência da história, porque a história escrita da humanidade, no máximo, ela chega a 10.000 anos. E quando você estuda história, lá na 6ª série, a primeira aula que você tem é que a história é contada a partir da invenção da escrita. Antes, não. Então, tem só 10 dias. Onde você estava 10 dias atrás? Para Deus é simples assim. Para nós é uma história imensa, a história da humanidade. Então, as formas de cálculo científico são irrelevantes na forma de Deus administrar a história. Sendo Ele eterno, Ele tem o tempo que quiser para cumprir os seus desígnios quando quiser. Talvez você ache que Deus é limitado ao tempo, mas Deus tem tempo. Se um camarada começa a arrumar confusão, ele espera 50 anos até o cara morrer. Pronto. Onde você vai estar daqui 50 anos? Se eu viver o mesmo tanto de tempo que meu pai viveu, eu só tenho mais 32 anos de vida pela frente. Não vai dar 50. As marcações de tempo, elas são relevantes apenas para nós. Deus é eterno. Ele se move dentro da história com muita facilidade. Pedro diz mais, ele diz que Deus não está retardando a sua promessa, como as pessoas interpretam, mas Ele é longânimo e deseja o arrependimento de todos. Pedro vai dizer em outro local das suas epístolas, que quando Noé estava lá pregando o evangelho e as pessoas zombavam dele, Deus mandou que ele entrasse na arca, e ele entrou na arca
E o que aconteceu na hora que ele entrou na arca é completamente diferente daquele filme Noé que está passando nos canais que você paga por aí. Aquilo é ridículo. Não tem nada a ver com aquilo. Uma leitura simples do texto mostra que aquilo lá é esculhambação com a história bíblica. A Bíblia diz que os animais entraram, Noé entrou na arca, e ele ficou lá 7 dias com aquela porta aberta, e o povo lá fora xingando, zombando, e dizendo, olha que besteira, olha que lunático. 7 dias. E aí, então, Deus fechou a porta. Deus fechou a porta, não foi Noé com a carretilha. E quando ele fechou a porta, então, a água veio, como ele havia prometido. E a palavra de Deus diz que Deus fez aquilo, deixou, depois de Noé, construir aquele barco por 500 anos. Deus ainda esperou mais 7 dias, para que as pessoas se arrependessem e entrassem na arca. Elas não entraram na arca porque não quiseram. Elas acharam um absurdo essa ideia de chuva. Então, pereceram debaixo do juízo de Deus. Deus é longânimo, Ele espera, Ele tem paciência. É interessante quando você ouve ou lê o testemunho de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 a 17, quando ele conta fora do livro de Atos a sua conversão e de uma perspectiva teológica, ele diz que Deus foi gracioso com ele, ele diz que Deus foi misericordioso com ele, e ele diz que Deus foi longânimo com ele. Está escrito lá. Deus esperou o momento certo de fazer Paulo cair do cavalo e foi na estrada de Damasco. Outro dia, pesquisando na internet, eu vi que lá na estrada de Damasco tem a estátua de Paulo caindo do cavalo. Mesmo num país muçulmano, está lá. Porque foi ali. Paulo diz, eu fui insolente, eu fui perseguidor, eu fui agressor. Ele bateu, ele esmurrou, ele amarrou, ele levou preso, ele xingou as pessoas cristãs. Ele foi insolente. Outro dia, um irmão na igreja ficou insatisfeito com algo que eu falei, porque ele estava fazendo coisa errada, e ele disse, pastor, o senhor está sendo insolente comigo. Eu falei, você não sabe o que é insolência. Eu mandei um recado de WhatsApp para ele parar de fazer o que ele estava fazendo. O senhor está sendo insolente. Eu falei, insolência é bem diferente disso. Insolência é se eu fosse lá para a porta da igreja e começasse a gritar, te xingando, para expor o que aconteceu entre nós dois, para todo mundo ficar sabendo. Isso é insolência. E era isso que Paulo fazia. Ele gritava, ele xingava, ele falava em público contra o cristianismo, humilhando os cristãos amarrados que ele estava levando para a prisão. E ele diz, Deus foi longânimo, Deus me aguentou nisso. Deus me suportou nisso, Deus esperou. Ali em Abadiânia, eu fui pastor durante 2 anos, eu conheci um homem que não estava mais na igreja, ele estava em outra igreja, mas que ele tinha sido convertido através do ministério do reverendo Silas Inácio Ramos. O reverendo Silas era um evangelista. E ele passava todos os dias na casa daquele homem, que era um beberrão, e dizia, vem para a igreja comigo. Ele tinha uma Kombi, ele parava a Kombi, chamava ele para ir para a igreja. Anos, ele diz que foram mais de 5 anos, todos os dias o reverendo Silas passando ali, vem para a igreja comigo, vem ouvir o evangelho. E um dia, bêbado, ele entrou na Kombi e foi. E naquele dia ele entregou a vida para Jesus. O homem não sabia ler uma linha, mas sabia inúmeros textos da Bíblia de cor, por causa da mudança que foi feita na vida dele. Ele espera 1 ano, 2 anos, 5 anos, ele espera anos, ele esperou 40 anos para converter Agostinho, 20 anos para converter João Crisóstomo, pessoas que nós admiramos e colocamos em quadros no nosso gabinete pastoral como um modelo de pregação para nós. Deus é assim com você. Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele espera para que você se arrependa. Lembra, Paulo diz em Romanos capítulo 2, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, por que Deus ainda não concluiu a sua obra? Porque Ele é paciente. Porque Ele está levando adiante o decreto da eleição longânimo para convosco,
O alvo da sua paciência é completar o número daqueles que ele elegeu para viverem consigo na eternidade, porque ele deseja o arrependimento dos que ele vai salvar. Então, nós temos muito o que fazer, porque tem um monte de eleito aí para ser encontrado e Deus vai nos usar para isso. Então ele diz, olha, apesar disso, nunca se esqueça, o dia do Senhor virá como ladrão, quando ninguém estiver esperando. Pedro repete o ensino de Cristo sobre a vinda. Será como um ladrão, ele virá, mas nós não sabemos exatamente quando. E por último, em quarto lugar, se você quer ter a sua fé fortalecida na bendita esperança, saiba que nós devemos esperar e apressar o dia da volta de Cristo, verso 11 e verso 13. Esse é um versículo missiológico, que tem teólogo aí que detesta ler esse texto nas Escrituras. Nós podemos apressar o dia da volta do Senhor. Não porque tudo depende de nós, mas porque faz parte da nossa tarefa anunciar o Evangelho. Pedro está dizendo que o dia do Senhor virá quando a nossa tarefa for cumprida. Por isso, nós sim, presbiterianos, conscientes da doutrina da eleição, precisamos ser tomados por esse sentimento de urgência que nós vemos em todos os apóstolos do Novo Testamento. Eles criam no que nós cremos e eles não eram desanimados. Embora a maioria das vezes o que nós vemos são os opositores ou aqueles que pensam diferente dizer que a doutrina da eleição faz esmaecer o fervor missionário, não é isso que a gente vê na prática na história da igreja. Os calvinistas, aqueles que abraçam a teologia reformada, sempre estiveram e estão na ponta de lança da obra missionária. Se você duvida do que eu estou falando, faça a inscrição no Congresso Brasileiro de Missões e vá. E ande lá nos estandes dos missionários. A maioria das grandes agências missionárias tem pelo menos um calvinista na sua diretoria. É só ir lá e ver. Então, essa conversa de que o presbiterianismo acaba com missões é conversa fiada de quem não crê na palavra de Deus. Não aceite essa mentira. Abrace a obra missionária. Você, desde já, comece a ensinar a sua igreja a plantar outra igreja. Porque no nosso meio, muitas vezes, a gente vê pastor falando de plantar igreja somente quando fica sem campo. Isso é uma bobagem. Nós não fomos chamados só para fazer manutenção da igreja. Nós fomos chamados para fazer a igreja crescer e plantar outras. Tem um provérbio missionário que é dito, e eu quero repeti-lo, ele diz, olha, se você quer fazer uma obra que só dure uma estação, plante flores, eu planto um monte lá no meu jardim. Todo mês, toda troca de estação, eu tenho que renovar meu jardim. Senão ele fica feio. Se você quer fazer uma coisa que vai durar uma vida, plante uma árvore. O presbítero ali da Vila Nova plantou um monte lá na porta da igreja, estão lá lindas. Elas estão durando mais do que ele. Agora, se você quer plantar uma coisa para durar para a eternidade, plante igreja. Leve o seu conselho a plantar a igreja. Porque a igreja vai atravessar a linha da eternidade e do juízo final. As plantas não. As árvores não. A sua carreira não. Mas a igreja vai. Então, vivam em santo procedimento e piedade. Nosso comportamento cotidiano deve ser tanto santo quanto piedoso. Ou seja, diferente do comportamento dos não cristãos e devotado ao Senhor. Ser santo não significa ser apenas diferente, mas ter a sua vida separada para o serviço de Deus. Então ele diz no verso 12, esperem e apressem a vinda de Deus. Esperar e apressar estão no particípio no grego, o que significa que são subordinados ao verbo principal, que é viver. Como que eu espero e apresso a vinda do Senhor? Vivendo uma vida santa e piedosa na sua presença. E quem vive vida santa e piedosa, prega o Evangelho. A forma de viver piedosamente é viver com esperança e esse senso de urgência quanto à pregação do Evangelho. Pedro então termina dizendo, esperem na promessa dos novos céus e da nova terra.
E é interessante comparar o capítulo 1 a 3 de Gênesis com o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Se você segue a ordem do texto, você vai perceber que a ordem daquilo que João fala em Apocalipse é a mesma ordem da criação. Deus diz, haja luz, em Gênesis 1, 3. Em Apocalipse ele diz, Deus é a nossa luz. E aí vai. A mesma ordem, os mesmos tópicos, os mesmos temas, o novo céu e a nova terra, é exatamente a recriação, a renovação da mesma terra que nós vivemos hoje. Os santos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Novo é kaineia, o novo a partir do velho. Essa é uma exegese recorrente no nosso meio, não vou me demorar nela. Deus não destruirá a terra, mas ele a purificará, ele a tornará habitável para o propósito que ele tem. Assim como ele fez com o dilúvio no tempo de Noé, ele fará com o fogo no final dos tempos. Deixa eu aplicar o que eu venho falando até aqui. Primeiro, essa é a palavra de Deus. Não guardar a palavra é uma tolice. Tudo se cumprirá como está predito. Então fique atento. Conheça a palavra, ame a palavra, pregue a palavra, exponha a palavra com fidelidade ao seu povo. Você verá que a fé deles não vai diminuir, vai crescer. Segundo, Deus é longânimo, mas ele é longânimo sem abandonar a sua justiça. Nunca duvide disso. Deus é longânimo por causa dos eleitos, daquele que ele quer trazer para si. Longânimo para convosco, diz o apóstolo Pedro, querendo que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja o arrependimento das pessoas. Então, quando você pregar o evangelho, pregue de boa mente, pregue de boa fé, pregue com simplicidade, pregue querendo ver as pessoas se arrependerem. E as pessoas vão começar a falar assim, poxa, mas esse pastor é diferente. O que ele tem que eu não tenho, mas eu preciso ter? E por último, a forma de apressar o dia do Senhor é praticando a esperança. Viver cada dia de acordo com o Evangelho é a forma, é a fórmula de praticar a esperança. Quando você rejeita o Evangelho, você rejeitou a esperança. Quando você abraça o Evangelho, você fincou os seus pés na esperança.